E olha, no sul do Brasil, vamos falar de Jeromel, porque é um dos assuntos que a gente já tinha anotado aqui para conversar sobre. Jeromel no Palmeiras? Aspas aí para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Tá no blog do Nicola esse, né, Nicola? Sim. E ele diz assim, não topo nem abrir negociação. O Jeromel só sai pela multa rescisória aqui de 70 milhões de reais. Ele é nosso capitão, exerce uma liderança ética e moral, está completamente entrosado e vinculado ao Grêmio. Enfim, ele é emblemático. E aí, todos os fãs de esporte que desde ontem começam e perguntam aqui, hoje de manhã tinha um que falava assim, então quer dizer que a gente vai ter o Ricardo Goulart e o Jeromel até sexta-feira no Palmeiras? Eu, calma, amigo, segura a emoção. Não é bem isso. Mas e aí, Jeromel no Palmeiras? O Palmeiras sondou o Jeromel. O Palmeiras quis entender a situação do Jeromel. E eu posso dizer isso, Marcelo, porque conversando com o dirigente do Palmeiras, o dirigente apresentou uma série de números. Quanto custaria para contratar, quanto custaria de salário, o fato de ter 32 anos de idade. Então, vamos tentar, antes de ir para a frase do presidente do Grêmio, tentar entender o que o Palmeiras quis fazer. O Palmeiras perdeu o Mina, conseguiu 10 milhões de euros limpos e estava disposto a buscar algum zagueiro que chegasse para ser titular absoluto. Entrou em contato com o representante do Jeromel para entender quanto ele ganha, na casa dos 500 mil reais. Como é que é a situação contratual dele até dezembro de 2019, com multa de 70 milhões de reais. E quanto é que vocês imaginam que custaria para tirar o Jeromel? A informação que chegou ao Palmeiras foi de 5 milhões de euros, na casa dos 23 milhões de reais. Essa multa é uma multa simbólica, então? Não. Aí o Grêmio... O que chegou ao Palmeiras é que o Grêmio toparia fazer um negócio sem envolver a multa. A multa serve como parâmetro. Se o clube quiser, não faça o negócio, eu só perco o jogador se você pagar a multa. Esse é um procedimento. Se o clube concordar em fazer negócio, a multa deixa de ter relevância. Tá bom. Então, para o Palmeiras chegou esse valor de 5 milhões de euros. O que o Palmeiras já considerou muito alto, porque o Jeromel fez, em setembro do ano passado, 32 anos de idade. E para contratar o Jeromel, que já tem o maior salário do Grêmio, na casa dos 500 mil reais, o Palmeiras teria de transformá-lo no maior salário do elenco palmeirense. Então, o Palmeiras já havia consultado, e hoje pela manhã, de acordo com o dirigente, já havia descartado essa possibilidade por entender que os valores não justificam um cara que não vai dar retorno financeiro, e só retorno técnico. E aí, de qualquer maneira, decidi ligar para o presidente do Grêmio, para o Romildo Bolzan, e ele garantiu que nem abre negociação. O nome do Jeromel foi especulado agora pelo Palmeiras e alguns dias atrás pelo Cruzeiro. O presidente garante que ninguém consultou o Grêmio. Então, ele fala, pode ter havido consulta ao representante do Jeromel. Com a gente ninguém falou e nem adianta falar, porque eu não vou abrir negociação, essas palavras do presidente do Grêmio. Se alguém quiser contratar, pague os 70 milhões de reais e leve o jogador. Caso contrário, o Jeromel continuará no Grêmio. Acho que a melhor saída é o Jeromel continuar no Grêmio, Marcelo, porque um cara, como disse o presidente, com toda a identificação do mundo com o Grêmio, eu olho para ele, eu vejo um gremista, e o cara joga muita bola, acho que não vale a pena você investir 70 milhões de reais, óbvio que não vale, para um zagueiro de 32 anos de idade, e é muito bom zagueiro que continue no Grêmio, acho que a melhor saída é essa. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras estaria pagando 70 milhões para um jogador que um dia já foi dele. O Jeromel começou no Palmeiras, claro que isso acaba contando muito pouco, né? Mas é justamente por isso que todo mundo quer o Jeromel, o Palmeiras quer o Jeromel, o Cruzeiro quer o Jeromel, por essas qualidades que ele tem e que o presidente falou. Agora, na mesma medida em que ele fala não abra negociação, ele colocou a condição. Se alguém chegar com 70, ele vai. Até porque ele não tem o que fazer, né? Mas quem é que vai chegar com 70? Porque se o Palmeiras não vai chegar com 70, ninguém vai chegar. Pelo menos não aqui no Brasil, fato, né? Ninguém no mundo vai pagar isso para um zagueiro de 32 anos. Gente, o Jeromel quer sair? Não. O Grêmio quer vender? Não. O Jeromel amanhã chegar e falar, eu quero ir. Aí ele cria um problema pro Grêmio, mas o Grêmio talvez pense em... Até faça essa conta da idade do jogador e tal, e pense em negociar. É que só tem um lado, né? O único lado é o Palmeiras quer o zagueiro. mas e assim, eu concordo com isso que o Nicola falou. O Jeromel é muito o Grêmio. É uma relação muito forte, não é uma coisa não é uma coisa à toa, não é uma coisa isso conta banal. ainda, Léo? Não, em alguns casos conta. Alguns casos, como esse, sim. Isso nunca impediu de negociar ninguém. Ninguém. Não, mas assim, eu digo, para ele ter esse desejo de trocar de clube, para essa transferência acontecer, o jogador tem que querer também, né? Agora eu vejo isso do ponto de vista do Palmeiras. Qual a única dúvida ainda que paira sobre esse, mais do que elenco, o time do Palmeiras? É na zaga. O Palmeiras tem uma certeza que foi embora, que era o Mina.
Agora, tem muita quantidade, muito zagueiro, mas ninguém que você diga o cara que vai chegar... Um veterano... E resolver. É por isso que eu usei essa hipérbole aí, que o fã do esporte ficou cabreiro. A hipérbole é a figura do exagero. Quando a gente fala... vai lá na gramática, está escrito hipérbole, figura do exagero. Quando a gente fala, se o Jeromel chegar, pode dar a taça, a gente não está querendo dizer literalmente que tem que pegar a taça de metal e dar. A gente está querendo dizer que se o Jeromel chega, o Palmeiras supre uma das suas últimas dúvidas num elenco e num time que está caminhando para ser o melhor de todos. Aliás, hoje já é o melhor de todos. Pode não se confirmar em campo, mas hoje já é o melhor de todos. É isso que a gente está querendo dizer. É por isso que o Jeromel atrai tanto o Palmeiras, porque seria o nome ideal para essa filosofia que o Palmeiras está montando para esse ano. Absoluta. Então já está fechado para jogar. Acho que no ano passado, o único que não quis o Jeromel foi o Tite. É mesmo. Lamentavelmente, manteve o Rodrigo Caio visivelmente em queda técnica ao longo de toda a temporada. Eu sei que para a questão de seleção... do cartão, né? Nem faz tanta assim, diferença no impacto de utilização do jogador no time titular. Mas quando você quer analisar questão de justiça e de quem está jogando bem e merece uma convocação, chega a ser absurdo mesmo o Jeromel não ter tido realmente, né, conquistado o status de alguém convocado com frequência na seleção brasileira. Se ele não fazendo isso, ele não chegou, não consigo imaginar o que é preciso fazer para ele ter uma chance constante de seleção. Uma pena. Então tá fechado. Palmeiras, o Jeromel não sai do Grêmio. Fica no Grêmio, tudo tranquilo. O Palmeiras não leva o Jeromel, porque também não vai pagar essa multa. Você do Grêmio nas redes sociais fala, pelo amor de Jeromel, nem fala de Deus. É assim, no jogo lá. Mas é verdade, Romulo. E assim, Verdade, tá certo. Um dos exercícios mais engraçados é buscar o post da contratação do Jeromel no Grêmio e as respostas. Quais são as respostas? Que esse remédio? Nome de remédio. Vocês estão loucos. 2014, contratado depois de jogar no Mallorca, no Colônia, Vitória de Guimarães e outro time português. E no Colônia, baita referência ídolo. No Colônia ficou conhecido como Deus do futebol. O Colônia foi o grande clube onde ele tinha passado antes, a grande campanha que ele fez. Na Portuguesa, a Nicola nem lembra. Nem lembrava. Ele que falou numa entrevista com a gente. Não, no Bola de Prata, que acho que foi 3 vezes que ele conquistou. 3 seguidas, né? Eu citei, o Jeromel é uma espécie de Silvio Santos no troféu imprensa. Sabe? Tipo, o Silvio. Ele apresentava aqui, agora o melhor apresentador. Ele fazia. Mas só falta isso, né? O Jeromel começou a apresentar o Jeromel. A cara que ele fazia. Zagueiro, apresentador, Jeromel. Porque assim, ele é um Silvio Santos no troféu imprensa no Bola de Prata. O Silvio, quando apresentava, falava assim, melhor apresentador, tantos votos para Silvio Santos, tantos para Raul Gil, tantos para Hebe Camargo. Fausto Silva. Então, assim, a sua pergunta foi, então dá para descartar. Eu só não consegui escutar uma das partes envolvidas, que era o Jeromel. O Palmeiras diz que não tem condição, o Grêmio já taxou o negócio em 70 milhões, eu não consegui ouvir o Jeromel. O Léo falou, será que o Jeromel quer sair? Ele não tem dado indícios de que está disposto a sair. Muito, então. Talvez isso pudesse dar uma reviravolta se o Jeromel se manifestasse publicamente com vontade de deixar o Grêmio. Esse é o caso. Isso não vai acontecer. Acho muito difícil. Eu só estou tentando imaginar uma possibilidade. Quero o Jeromel vir a público e falar, eu quero ir para o Palmeiras. Faz parte dos meus sonhos. A minha mãe, como diz o Rômulo Mendonça sempre, é palmeirense. Mas tem um corintiano na família também, não tem? Tem. Bom, então não... Bom, mas acho que seria a única coisa de... Jogador, por cada lugar que vai, ele arruma um parente que torce pra aquele time. A mãe é corintiano ou palmeirense e o pai é o contrário. Então tá, o familiar. Então a única possibilidade de qualquer reversão dessa situação era o Jeromel se posicionar. Eu duvido, Marcela, porque ele não vai querer estragar uma história super bonita que ele tem de 4 temporadas com a camisa do Grêmio, de liderança, de tudo isso que o presidente... Identidade, né? falou. Que ele finalmente conquistou em um time brasileiro. Com 32 anos de idade, era o que faltava na carreira dele, né? Agora, o Palmeiras precisa de zagueiro. Mas que busque, então, um nome que não tem identidade como o Jeromel tem com o Grêmio. O Palmeiras nome que realmente você perceba como um profissional. Assim, o Palmeiras buscar o Jeromel, acho beleza, mas eu acho que ele sabe que é Pode até ser inviável, mas isso não é problema para um jogador ir jogar em outro. Então, não mais. A gente não vê mais esse jogador que você vê e olha, esse aqui vai ficar e vai ficar para sempre nesse time. É muito raro. Não é problema para o jogador, mas é para o clube, Marcela.
Pro Romildo Bolzan seria uma catástrofe vender o Jeromel. Sim, seria uma queda muito grande para o Grêmio, claro que seria. Eu enxergo o Jeromel sempre lá no Grêmio, a não ser que chegue depois um time da China e ofereça 2,5 milhões de salário, e aí não tem o que fazer, Eu acho que em outro momento, né, Marcelo? Mas daqui a um ano, daqui a 2 anos, nesse mas momento, o cara ganha 500, agora para ganhar 2,5 milhões. Então, passar mais 2 anos lá, vou me aposentar e deu, né? O Rômulo manda uma mensagem para Marina Rui Barbosa, convidando ela para jantar. Certo. Obrigado, tá me colocando numa situação muito agradável. Mas Hein? diga. Fabiano, um abraço. O não, você vai pensar o quê? O não eu já tenho. Ela vai ser educada e fala, pô, acho que não pega bem, você é casado, eu também. casado, então, Porque nesse caso obrigado aí, pelo convite. não está juntando fome com vontade de comer. Porque pro Jeromel, o Jeromel não tem motivo de sair do Grêmio, até onde a gente sabe. O Grêmio não tem interesse nenhum de abrir mão Nem a Marina do tem Jeromel, motivo como o de fazer. Fluminense está abrindo mão de A jogadores. Marina também está casada. Só o Palmeiras está interessado nessa história. Sim, então, é só E um a lado, esse é só um preço- lado, né? Acho que o Palmeiras criou essa história de Jeromel e nos bastidores um outro nome está sendo trabalhado fortemente e vai surgir aí. E aí o Matos fica aquela coisa, né? Vamos torcer pro dirigente. É viável. Matos Cano é mais surge viável com que um o novo O zagueiro. Jeromel se tornou Ramos. uma identidade. O cara é uma raça em campo, Sérgio mas... Ramos. Vocês que Sérgio estavam Ramos. esperando o Jeromel, nós estamos aqui com o nosso novo zagueiro, né? Aparece. Puf, Porque por enquanto, bem a cara né, do Matos. eu vejo mesmo com a grande necessidade do Palmeiras para manter o padrão elevadíssimo no restante do elenco Eu formado. acho que é bom dar uma olhadinha no eu começo acho. da temporada. Deixa senão acho que eu começar já a vi muito, temporada, ver Já vi se muito até adapta. tinha passado esses nomes. Rômulo, Mas time por enquanto, os bagunçado. nomes que você está citando, todo mundo está citando, é Miranda. Pô, Miranda Tem é o quê? O viável. Palmeiras tem hoje o quê? 7 zagueiros? 7 zagueiros. E aí dá o uma Miranda boa foi lá e nomes. falou, mas se eu voltar, eu volto pro São Paulo, vocês viram isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, mas por também. enquanto foi isso, Miranda. Mas é um jogador que está num time que, inclusive, está querendo contratar mais zagueiro. Então, já também... Contratou agora o Lisandro. Então, É. agora o Jeromel, que é um cara que totalmente ligado ao Grêmio neste momento específico. Então são nomes de destaque, mas que você não enxerga muita viabilidade no mercado, mesmo com o Palmeiras oferecendo tanto dinheiro. Acho que tem que Mas eu acho que vai ser assim também. Vamos começar a temporada? Vamos ver como é que os zagueiros que estão aqui se saem. Até porque a gente já tem um time tão forte. A gente já reforçou tanto o time. Vamos ver como é que fica. Se o negócio começar a ficar muito complicado ali na defesa, aí a gente já começa a o forçar comportamento que a mais diretoria do zagueiro. Palmeiras não tem, né? Essa calma. Vamos Não. esperar mais um pouquinho. Mas o Vem cá, Roger parece que... nomes de zagueiro que poderia ir Ó, pro porque Palmeiras. o Thiago Martins não treinou como titular? Ele treinou. É um agora. jogador que até agora não teve muita Carlos oportunidade e é treinou bom zagueiro, bem. cara. O Luan, eu acho que é um zagueiro... Tem que recuperar o Luan. Não é possível que aquele zagueiro do Vasco seja... Quer dizer, o Palmeiras gastou pra trazer 2 zagueiros ano passado ano no meio passado. do campeonato. 22, Luan e mais 21 o milhões. Juninho. 10 com um e 11 com outro. É assim, Porque aí Marcelo. fica pensando só no imediatismo de agora, né? E quem veio até agora. Aí começa a ver a experiência que teve no ano passado, começa a falar, putz, mas no ano passado não deu certo, não vai dar certo esse ano, mas já é que esse ano começa a se organizar e começa a voltar e encontrar novamente, fosse já pra adaptados, contratar, né? Esse bom futebol. Eu tinha contratado. Se fosse para contratar. Eu acho que o Palmeiras não tem que contratar. Eu acho que ele tem que dar chance para quem está lá com um time mais organizado. E eu imagino que o Roger será capaz de fazer esse time organizado. Mas Certo. se fosse para contratar, o Palmeiras teria que ter contratado o Anderson Martins. Eu também acho. Baita zagueiro que estava de São Paulo graça. agiu muito rápido. Foi Mesmo muito dia. rápido. O Raí foi mais rápido. Mas dessa vez. será que o Alexandre Matos não tinha contado? Não sabia que o Anderson Martins estava rescindindo? Eu acho que o Palmeiras Sei. sabia, sim, porque durante o programa eu mandei mensagem para um dirigente do Palmeiras para perguntar se você falou assim, Marcelo, o Anderson está rescindindo no Para ser Até campeão a sem época de zagueiro, 96 lá também. Sim, mas os laterais eram caras mais consistentes quebrou o defensivamente. jejum, quem estava jogando era o Edinho Baiano. Não, sim, mas eu tô Também não falando entrou já nessa- de 96. Ó, o Biratã, nosso colega Biratã Leal mandou aqui, disse que o Jeromel foi na Gazeta uma vez e disse que o pai é corintiano fanático de fato, mas que ele é portuguesa, viu, Nicola? Porque ele cresceu lá, Agradeço, Jeromel, ia mas nos não acredito, jogos. não. De qualquer Foi forma, ótimo. Esse preço Que aí, foi de a Lusa não vai Andula. buscar nunca. Começa... Jeromel, então vamos combinar o seguinte, o Zé Roberto outro dia fez um jogo de despedida na Lusa. Você está convidado a passar seu último ano de carreira na Lusa, a gente agradece. O que mais? Ó, falou que inclusive quando estava na Europa e passava férias no Brasil, ia ao Canindé. Ah, é? Viu, Nicola? Aí, ó. Você já viu ele por lá, não? Não. Eu vi o Everton. O Everton ia assistir jogo na Portuguesa, lá no Canindé. Tá bom. Então é verdade, né? O goleiro. Ah, o o Gabi. goleiro. Mas o time de 96 era o Cafu e o que era o Júnior, né? Não era o Roberto Carlos mais. O Roberto Carlos já tinha ido pra Inter. É Cafu e Júnior nas laterais. Aí o Ítalo... Os caras são muito bons no ataque, mas tinham um comprometimento maior defensivo do que Marcos Rocha e Diogo Barbosa, por exemplo. É que quando você monta um time, eu acho que no caso do Palmeiras especificamente, tem muita quantidade e não tem os nomes certos ali para a zaga. Mas talvez venha a ser.
os nomes Quem são. tem Mas aí mais? você corre o risco de ir tomando gol. Né? Mas o estadual Vai serve sobrecarregar para muito isso, esse né? ataque, esse O meio de campo. estadual serve para isso, né? Aquela historinha do que o estadual serve para isso. Dizem, né? O Ítalo tá falando que o Palmeiras quer um zagueiro com mídia. Dá ideia nos dirigentes para trazer o Mascherano. Precisamos de um argentino top. Não, mas agora que acho que vai ser difícil, que ele tá indo pra China. Então não vai rolar. Por isso que o Mina E tá aí brigar com a O brigar Palmeiras com a China tem não vai mais dar. zagueiro do que o Vasco tem presidente. Tem mais. Proporcionalmente, o Vasco tem mais presidente. Quais são mais confiáveis? Aí teve outra questão. Mas eu não acho tão. Eu não desconfio tanto quanto você, Romulo. Não desconfio. Acho que você tá com uma Quero má ver, impressão não- por conta Você da tá bagunça. muito com o coração peludo. Não, porque eu vejo o padrão de contratação do Palmeiras É. e eu enxergo uma disparidade nesse setor, comparado com o Hoje status. você escalaria quem que vai há. fazer o miolo do Palmeiras. Você vai dar 2 nomes, a gente pode dar qualquer outro. Ali. Sim, sim. E não tem uma unanimidade. Aliás, você precisa de 2.